Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast da Rede de Missão Campus Fidei. São Carla Cutis, rogai por nós. Muito bem, sou o Pedro, missionário da Rede de Missão Campus Fidei desde 2021, casado com a Letícia, pai do André e da Ana. Fui militar do Exército por 7 anos e sou advogado há 3 anos. Na rede, eu sirvo no núcleo de formação, na catequese da UNB, e estou fazendo agora, hoje, minha estreia como âncora no podcast. Eu já participei outras vezes, mas das outras vezes que eu participei foi como convidado. Hoje é a primeira vez que eu estou participando como âncora. E estamos também inaugurando um novo quadro no podcast de entrevistas. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu queria agradecer os colaboradores, os benfeitores, dizimistas da Rede de Missão, que são quem de fato sustentam a obra. A gente vive da Divina Providência e se você que está ouvindo se sentir tocado, seja por esse podcast ou pelos outros, ou por qualquer dos vários apostolados da Rede de Missão, considere se tornar também um colaborador, para ajudar a rede a alcançar mais e mais pessoas, mais almas. Estou aqui hoje também, ainda antes de apresentar o nosso convidado, com o Gui Amorim, que está na edição, nos bastidores. E agora sim, o nosso convidado. Estamos com o Guilherme Razucchi, que é formado em Filosofia e Teologia pela Faculdade Canção Nova. Dedicou-se durante a graduação em Filosofia ao estudo de Metafísica, Antropologia, Existencialismo e História Medieval, com pesquisa na área de Filosofia Pós-Moderna. Na teologia, desenvolveu trabalho de conclusão de curso na área de direito canônico. Atuou também no Ministério Público Estadual de São Paulo, período em que cursava bacharelado em Direito pela Instituição Toledo de Ensino. Atualmente cursa Direito no CEUB, de Brasília. Possui ainda sólida experiência em trabalho voluntário e missionário, exercido ao longo de 9 anos em Cachoeira Paulista, junto à comunidade Canção Nova. Guilherme, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. Eu que me sinto lisonjeado. Realmente é uma graça de Deus estar aqui com vocês. Obrigado. E acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre esse primeiro chamado que você sentiu, né? A gente apresentou aqui, você fez filosofia, teologia na Canção Nova, mas eu queria saber, para a gente começar, como é que foi esse primeiro chamado? Foi quando você ainda era criança, foi depois adolescente? Conta um pouquinho pra gente. Pois é, eu tinha 14 anos de idade, morava eu, minha avó, meu avô, meu tio e minha mãe. Um dia, um tempo antes desse encontro pessoal com Deus, mesmo com 14 anos, a minha mãe foi morar em outra cidade e ficamos nós 4 lá na nossa casa mesmo, em Lençóis Paulista, e numa dada noite de outubro, que eu não me lembro exatamente o dia, nem até tentei lembrar o dia muitas vezes, mas não consegui, eu lembro que era outubro. Eu conversei com a minha avó, era já umas 10 da noite, umas 7 da noite, por aí. Conversei com ela na cozinha e disse pra ela, eu vou me trancar no quarto, acho que eu vou assistir um filme, alguma coisa, vó. Tá bom, filho, não sei o que e tal. Cheguei no quarto, tranquei e liguei a TV. Só que quando eu liguei a TV, tinha a vinheta da Canção Nova aparecendo na missa do Clube do Ouvinte. E aquilo me atraiu de alguma maneira. E eu resolvi assistir. Simplesmente isso. No meio da homilia, não me lembro a liturgia, não lembro as palavras, nada. Só lembro que na homilia era o padre Edmilson Lopes que estava rezando. E foi maravilhoso, ele sempre rezou essa missa do Clube do Ouvinte e depois passou para outros padres, né? Mas naquela época específica era ele. E ali na homilia o padre conduziu uma oração de abandono em Deus. E eu realmente me abandonei. E foi um abandono assim muito profundo, a ponto de eu ter o meu batismo no Espírito e chamado. Naquela oração, eu me lembro que eu me ajoelhei e chorei muito ali no chão. Eram lágrimas grossas, assim, que eu nunca tinha chorado na minha vida. Foi uma experiência mística que você viveu? Foi uma experiência mística, porque naquele momento o meu corpo ficou como que em chamas, e eu olhava até minhas mãos, meus braços, assim, para
Eu falei, meu Deus, de onde tá vindo essa chama, esse calor, não sei o quê. E realmente foi uma experiência corpórea de calor. Mas ao mesmo tempo, logo depois dessa experiência de calor, de chamas, né? Eu escutei uma voz masculina dizendo no meu ouvido esquerdo, como se fosse um sussurro nos meus ouvidos. E foi uma coisa assim, uma voz que eu nunca mais escutei com tanta clareza como eu escutei naquela noite. E eu tenho certeza que foi o próprio Jesus que foi me visitar. Ele não mandou, nessa ocasião, ele não mandou um anjo, ele foi mesmo ali e foi até mim. E ele disse algo que naquela noite fez muito sentido. A minha alma teve um impacto e um encaixe, vamos dizer assim, antropológico com aquela palavra, que eu entendi o sentido da minha vida naquilo. Mas ao mesmo tempo, depois de uns 2, 3, 4, 5 anos depois, eu fui me dar conta de que aquela palavra era uma palavra bíblica. E eu nunca tinha me dado conta, porque realmente eu nunca tinha feito estudo bíblico. Mas a palavra que Jesus me disse naquela noite foi: eu te tirei da boca do leão. E depois de muito tempo, vamos dizer assim, no caminho vocacional para a Canção Nova, lá em 2014, foi fazendo estudo bíblico de Timóteo, segundo Timóteo, que eu tomei um susto e vi que aquela palavra era uma palavra bíblica. Eu falei, o que é que Jesus está querendo de mim? Aí foi uma segunda revelação ali, né? Um complemento daquela noite, porque realmente eu não sabia mesmo o porquê, mas eu sabia que Deus estava me conduzindo para aquilo que Ele me disse naquela noite. Porque naquele momento das chamas, eu cheguei a perguntar para ele se ele me queria padre ou... Bom, eu perguntei para ele, né, vamos dizer assim, um nível de entrega. Hoje eu tenho essa abertura para pensar nisso. Então eu pedi para Deus assim, eu falei, o Senhor quer que eu me entregue totalmente? Como um padre, vamos dizer assim? Porque minha pergunta foi simples, só que o peso dessa pergunta foi muito intenso. E quando eu perguntei isso, essa entrega a ele, o meu corpo queimou ainda mais. Então é como foi uma confirmação. Não, mas foi como o acendedor do fogão. De repente estava em 100 graus, aquelas chamas e tudo, e quando eu perguntei isso foi para 200. Entendi. Então foi algo assim, eu falei, tá, entendi. É isso que Deus quer, só não sei aonde. E eu comecei a rezar dizendo para ele, muitas vezes em oração, então me leve aonde eu darei mais frutos. Me leve. Não sei aonde, mas me leve. E eu fiquei uma semana com aquele fogo dentro de mim. Foi uma semana exata, porque eu lembro que eu fui na outra semana para casa do meu pai, que é em outra cidade. Me lembro de deitar num colchão no chão e dizer para Jesus, falei, nossa, Jesus, obrigado por esse fogo que me queima. E de repente a chama, pum, desapareceu. Mas aí, como é que foi isso? Durou uma semana? Durou uma semana, essa sensação de fogo corpóreo. Caramba. Saiu do corpo e foi pro coração, mas foi uma semana. Uma semana mesmo. E aí, você comentou, você tinha 14 anos de idade, sentiu essa experiência de fato mística durante essa uma semana. Pelo que você contou, deu para entender que naquele momento você sentiu que essa era um chamado de fato para a vida sacerdotal. E aí, o que você fez depois? Assim, você lá, jovem ainda, com 14 anos, com isso na cabeça, tendo passado por essa experiência de fato extraordinária, você já quis ir para o seminário? Como é que foi isso? Essa é uma parte engraçada, mas ao mesmo tempo também um tocar nos dons daqueles que moravam comigo. Principalmente da minha avó. A minha avó, a Dona Maria, viva e tudo, mas ela sempre foi uma mulher de muita oração e de muita escuta profética. Então ela sempre escutou muito a Deus. E Deus concedia dons especiais também para ela em momentos específicos, né? Inclusive olfato espiritual. Mas a minha avó, Olfato espiritual, desculpa, só que eu acho que eu nunca ouvi isso. Nunca? Não. Nem olfato espiritual, por exemplo, Santa Teresa de Ávila, ela tinha. Ela sentiu o cheiro do pecado. Ah, caramba. Mas a minha avó, por exemplo,
abrindo um pouquinho da vida dela, né? Aham. Que ela me permita. Mas ela me disse muitas vezes, foi, Guilherme, eu soube exatamente o dia que os seus irmãos iam nascer, porque Nossa Senhora me avisou com um cheiro de rosas. Nossa. E muitas vezes, em muitas outras ocasiões também, coisas que são próprias da vida da minha avó, Nossa Senhora lhe avisava com o odor. Caramba. Então é um aviso. É. Foi um aviso. Mas muitos atuando no encargo devido, tipo assim, a pessoa é padre, por exemplo, Uhum. e tem esse dom, muitas vezes o dom funciona para aquela missão. Então, para o padre, o olfato espiritual muitas vezes vem com outro aspecto. Uhum. Assim como pode ser para outras tantas pessoas, né, que existam e queiram não é porque isso é dom, então Deus queira dar para aquela situação específica. Em que aquilo vai dar fruto, né? E que aquilo vai dar fruto. Porque assim, o dom é uma maneira de Deus dizer para você algo. Então é como se a mensagem divina fosse inteligível para aquele momento. Deus se faz escutado por você, por um dom. O dom tem essa função também. Ele não é só um serviço aos outros. Ele também é uma maneira de fazer crescer a intimidade daquele coração. E quanto mais íntimo, é como uma rádio. Quanto mais sintonizado, mais claro se ouve. O dom de ciência também é assim, né? Quanto mais sintonizado em Deus, às vezes na oração em línguas ali, mais nós alcançamos aquilo que Deus quer. Não, foi um parêntese grande que a gente fez, mas... Mas beleza. Mas foi importante. Foi importante, porque realmente essa é minha avó. Conheci o Padre Jonas pessoalmente, ia nos cenáculos, nas Mariápolis, Caramba. de muita oração, rezava intensamente. A conversão do meu avô, do alcoolismo para uma vida de santidade muito fiel, se deu também pela oração da minha avó. Uma Santa Mônica dos nossos tempos. Sim, a minha avó tem esse lado bem místico também. Legal. Mas essa é a minha casa, era a minha casa. Então, depois desse chamado todo, dessa experiência toda com Deus, eu simplesmente corri até minha avó uma semana depois. Vamos temporalizar o negócio. Uma semana depois, fui falar com ela e disse assim, vó, vou fazer as minhas malas, quero ir pro seminário. Direto, sem rodeios. E aí a minha avó... Tomou um susto. Não, minha avó não se assusta com coisas assim. De jeito nenhum. Às vezes ela já esperava, já tinha ouvido num sussurro de Nossa Senhora. Pode ser mesmo, eu não tenho dúvida disso, não. E ela me olhou me fixou o olhar assim por uns segundos e disse assim, você ainda não está preparado, vai estudar. E aquilo realmente, por isso que é dom. O dom da sabedoria, ele traz isso, né? A palavra correta, o conselho correto, a ação correta em cima daquela situação, e é do jeito que Deus quer mesmo. Pro momento que a pessoa tá vivendo, é aquilo que ela precisa. Porque caiu com uma paz dentro de mim, que eu disse, é isso, vou seguir. Eu entendi como o próximo passo. E assim foi. E foi mesmo, porque depois eu namorei, tirei minha carteira de motorista, sonho todo menino, né, 18 anos e tal. Comprei minha moto de um primo, parcelei em nem sei quantas vezes. Meu primeiro veículo foi uma moto também gosto. Nossa, é muito legal. Uma CG vermelha. Aí depois comecei a trabalhar e só depois fui realmente para a faculdade, onde eu fiz Direito por 3 anos, neste Instituto Toledo de Ensino, que foi um boom na minha vida, vamos dizer assim, de maturidade. Porque chegar numa escola de Direito, depois de sair do ensino médio e lidar com a formalidade de uma vida, com responsabilidade, olha, tudo tem ação e efeito, e causa. Mas aí durante esse tempo, entre os 14 anos, aí você falou, chegou com 18, tirou carteira de motorista, começou inclusive a cursar Direito. Não te inquietava o fato de você ter tido aquele chamado com 14 anos e tudo bem, tinha a mensagem da sua avó que para você era muito direta
de que você ainda não estava preparado, mas não te inquietava o fato de que talvez você estivesse adiando uma vocação ou você pensar ou tentar discernir quando que seria o momento de fato para você se entregar, porque por um lado você fala, com 14 anos eu tive um chamado que para mim ficou muito claro que eu deveria ir para o seminário. E logo em seguida, uma semana depois, poucos dias depois, sua avó vem e fala, você ainda não está preparado. Aí durante todo esse tempo, como é que você viveu isso? Assim, você discernia ou você meio que falou, tudo bem, quando for o momento, Deus vai me chamar uma segunda vez? Como é que foi isso? Eu realmente esperei os sinais concretos de Deus. Uhum. Eu não sabia, mas na oração, quando a gente reza, a oração te amadurece, né? E nesse tempo também eu vivia nos grupos de oração. Então eu não fiquei solto na banda, né? Sim. Fui atrás também daquilo que eu entendia de Deus e também fui aprimorando os dons e também a intimidade com Ele. Porque nesse tempo todo eu comecei até a tocar em grupos de oração, eu toco violão, né? Então legal. eu fui atrás de servir. E no serviço eu entendi muita coisa, aprendi muita coisa. Porque é como a casa, né? Numa casa, quando você é convidado, você não enxerga tudo. Mas quando você é serviçal daquela casa, você conhece os detalhes. Os bastidores. Então aquilo também foi alimentando aquilo que Deus me falou com 14 anos. Eu vivia algumas consolações. Deus dava, mas eu sempre confiei. Falei, se Jesus falou, vai acontecer. E no ponto. momento certo. No momento certo, sem desespero. Sem desespero. Legal. Aí beleza. Você cursou, você falou, foi 3 anos de direito que você cursou? Foi, 3 anos de direito. Foi maravilhoso. Foram maravilhosos. E aí, no curso de direito, como é que foi esse... Você parou o curso para entrar no seminário? Como é que foi esse segundo chamado, enfim, se é que a gente pode chamar assim? Pode ser. Como posso dizer assim, como eu esperei muito de Deus, a decisão vir dele e não minha, porque realmente eu não sabia para onde ir, nem por quais caminhos. Sabia, vamos dizer assim, racionalmente o que eu deveria fazer. Vai, procura o bispo, procura alguém, né? Isso é o natural, né? Mas eu queria que ele me dissesse, porque foi ele que me chamou. Então, eu fechei as outras portas e falei, é o senhor que vai me falar, não vai ter pessoa nisso. Não tem intermediário. Não tem intermediário, E assim foi na fé mesmo. Então, quando eu estava na faculdade de Direito, também, era mais ou menos já no início do 3º ano de Direito, eu estava vendo o peso, né? Já estava sentindo o peso da faculdade, estava no meio da faculdade. E eu senti, na verdade, não cheguei a dizer, mas eu senti no coração, no corredor, rumo à sala, uma pressão no meu peito, assim. Eu falei, meu Deus, o que é que o senhor quer? E aquela pressão aumentou e me vieram lágrimas. Aí eu tive que correr pro banheiro. Eu falei, gente, vão achar que eu tô passando mal, né? Aí eu corri pro banheiro, me tranquei. E do nada, assim, tipo, sem razão aparente? Sem razão aparente. Bom, tinha uma razão aparente, sim, que eu era estagiário de um promotor de justiça. E esse promotor de justiça também era meu tio. E na época eu acabei passando, vivendo com ele a fase existencial que ele estava vivendo, e não foi uma fase existencial tão boa assim. Entendi. E ele precisava, naquela época, cuidar de alguns certos aspectos que ele tinha da psique dele, e ele não cuidava, e isso também explodiu em mim. E eu, tipo assim, tava aguentando firme, mas naquela noite, indo pra sala de aula, no meio de tudo isso... Senti um baque. E aí eu fui pra uma baia ali, me tranquei no banheiro e fechei os olhos. E aí eu rezei como aquele menino de 14 anos. E fiquei muito bravo com Deus. Aí eu falei, o senhor me trouxe aqui, justo agora que eu tava querendo começar a estudar para ser um delegado, eu queria ser da Polícia Federal e tudo. E o senhor tá realmente fazendo isso comigo?
Porque eu sabia que aquela pressão no peito não era humana. Uhum. Então eu sabia que Deus estava querendo falar alguma coisa comigo. Não era só a ansiedade do trabalho, da convivência com o seu tio. Não. Uhum. Passava bem longe. Uhum. E aí, ali no banheiro, eu disse pra Deus, eu falei, Senhor, eu xinguei Deus naquele banheiro. Blasfemei mesmo, mas eu disse, o Senhor fez tudo e agora que eu tô sonhando realmente aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, aquilo que realmente me deu gosto de estudar e tudo mais, o Senhor quer me tirar daqui. Então, se é assim, me tira logo. Ou me arranja tempo pro Senhor. Uhum. Porque eu não estou entendendo o que o Senhor quer. Uhum. Não estou entendendo mesmo. Então, eu peço... foi uma oração que eu sabia que eu ia ter resposta imediata. Uhum. Quando você fala, eu fiquei com raiva e tal, eu lembro, tem muitos salmos que são até meio agressivos, assim, então são orações que são profundas, de fato. Orações de coração. De coração. Não, obviamente, não chegar a blasfemar, mas tem orações que são realmente raivosas às vezes e que dão fruto também. E você comentava sobre você ter começado direito pensando em ser delegado, enfim, como... Não pensando em ser delegado, né? Mas no caminho gostei da profissão. Sim. Eu, pessoalmente, eu cheguei a fazer 2 anos de educação física, aí entrei no Exército e dentro do Exército eu comecei a gostar de trabalhar com segurança pública. E aí decidi interromper o curso de educação física para começar direito, pensando unicamente em carreiras policiais também, ser delegado. E aí, durante o curso, tive vários professores que eram advogados e comecei a me desiludir com a segurança pública no próprio Exército. E aí, falei, não, o caminho vai ser na advocacia. E aí me formei e quis, de fato, começar a advogar. Mas eu não tenho dúvida de que, se alguém tivesse me perguntado, quando eu tinha lá 18 anos e fui fazer os vestibulares pela primeira vez, que eu seria advogado, eu não ia querer. Porque... tinham 2 cursos que eu riscava, que era medicina e direito. Não sei bem por que razão, mas para mim, eu pessoalmente não gostava, criava meio que um preconceito. E Deus, de fato, tem os caminhos muito curiosos, né? Como é que ele desfez esse preconceito em mim? Comecei educação física, fui pro Exército, no Exército quis fazer direito só para ser delegado. Durante o curso, falei, não, a advocacia é meu caminho. E é curioso perceber que na vida de diversas pessoas isso acontece, mas na sua ficou também muito claro que Deus às vezes mostra um caminho pra gente que a gente acha que é uma estrada que vai até o fim, de repente ele interrompe, muda o caminho e que curioso, mas ao mesmo tempo que belo que é ver quando a gente de fato quer fazer a vontade de Deus, ele dá pra gente os meios, dá pra gente os caminhos, né? Dá, com certeza. Ali naquele banheiro eu entendi, conversando forte com Deus, como se fosse um amigo mesmo. Uhum. Fechei os olhos e pensei, o Senhor está na minha frente agora e eu falei tudo que estava dentro de mim. Por isso que eu digo blasfemei, no sentido assim, de que foi realmente uma oração com sentimentos, com raiva, assim, foi tudo junto. Uhum. Não na blasfêmia, no sentido blasfêmico mesmo. Entendi. Foi com raiva. E aí... Foi sincero. Foi sincero, totalmente sincero. E ali naquela oração eu soube que eu iria ser atendido. Uhum. Tipo assim, foi uma certeza interior imensa de que eu seria atendido. Uhum. Porque a minha pergunta para Deus e vamos dizer assim, a minha petição para Deus foi essa: me arranja tempo para o Senhor, porque eu não tenho tempo. E aí, como que se deu a passagem, vamos dizer assim, né? Porque eu saí da faculdade e depois fui ser secretário de um santuário. Uhum. Então, o caminho o que aconteceu nesse meio, né? Eu simplesmente fiz essa oração e no dia 1º de novembro de 2012, acho que foi 2012, se eu não me engano, eu estava indo de moto trabalhar também. Eu trabalhava 3 dias no fórum, 3 dias numa empresa de informática, de design. Puxado. Agora eu entendi por que você pediu tempo para Deus. Não, e no fim de semana eu trazia inquéritos da promotoria. Nossa. 80 inquéritos ou 60 inquéritos da promotoria, fazia
construía as peças e depois chegava na segunda-feira e entregava pro promotor. Caraca. Era Puxado. punk, eu não tinha vida social. Só tinha missa. Era o meu oásis no meio do deserto. Uhum. E aí ali, a oração e tal. Nesse 1º de novembro eu tava indo pra empresa que eu trabalhava e de repente tinha umas pessoas fazendo manutenção nos cabos numa rua, só que não tinha nenhum impedimento na rua, nenhuma não trapácia, não tinha nenhum cavalete ali pra dizer assim, né? E eu fui. E a moto, o garfo da moto entrou no meio de um fio que tava fazendo uma barriga na rua. Nossa. E e eu assim, eu falei, meu Deus, o que é isso, tal? Eu vi o fio meio que no meu pescoço já, e eu fui freando a moto, fui indo pro meio fio. Quando eu cheguei no meio fio, que eu vi que o fio tava esticadíssimo assim, o fio deu um solavanco, porque ele estourou. E ele fez com que minha moto apertasse o meu pé no meio fio e eu tive uma fratura exposta ali. Nossa. Foi violento. Só que naquele chão, quando eu caí ali, eu escutei a voz de novo. A mesma voz que você escutou quando tinha 14 anos? A mesma voz. Mas não era com aquela intensidade e clareza que eu escutei naquela noite, porque realmente é como se eu fosse Nicodemos ali, tipo assim, naquela noite, porque eu realmente escutei só a Deus naquela noite, mas ali naquele meio do ruído, caído no chão com a perna quebrada, com né? o osso pra fora. Osso pra fora. Ainda não tava pra fora, ficou pra fora na hora que me colocaram na maca do SAMU. Nossa. Aí rasgou, né? Mas eu lembro que ali com a perna e tal, de repente veio aquele trovão dentro de mim e eu falei, meu Deus, não acredito, né? Tá. Aí aquele trovão, aquela voz forte dizendo, você não está sonhando os meus sonhos. E eu assim falei, então eu vou ser padre. É agora. É agora, vai ser agora o negócio mesmo. E aí os caras que estavam ali arrumando os cabos e tal, eu falei pra eles, tira a moto de cima de mim e tal, eu vou ligar pro SAMU. Não, vocês ligam pro SAMU, já tava bravo, né? Eu falei, não, mas o que tá acontecendo? Eu quebrei o pé, eu gritei assim pra eles. Vocês não estão entendendo. Pelo menos a mão tava protegida, né? O sacerdote precisa... Não, mas realmente ali foi um momento de parada e escuta de Deus. Realmente eu não tinha como parar naquela época. E a oração foi atendida aí. Porque eu fiquei 2 meses de cama. Que foi novembro e dezembro. E janeiro. Aí quando começou janeiro, você já interrompeu o curso de Direito? Como é que foi? Não, em janeiro eu comecei a fazer fisioterapia. As aulas começavam em fevereiro, né? Mas em janeiro eu comecei a fazer fisioterapia. Fiquei 1 mês quase na fisioterapia pesada, chorando e gritando naquele lugar. Porque tinha que voltar a movimentação do pé, né? Tinha pinos. Entendi. Então eu tinha que me submeter àquele rigoroso cuidado e doloroso também, né? E na moto eu sofri um acidente só, apesar de andar há mais de 10 anos já, que foi bem simples. Foi na época que eu estava no exército ainda. Eu caí meio que em cima do lado direito do corpo. Aí a moto caiu um pouco em cima da perna também, mas sem fratura, sem nada. No máximo deu uma luxação no punho. E aí o que me prejudicou na época foi porque no exército a gente precisa fazer TAF, né, teste de aptidão física. E aí eu não conseguia fazer flexão. Barra eu até conseguia, sei lá como, mas o pior era a flexão pelo movimento que o punho faz, assim, de meio que empurrar a mão pra cima mesmo. E aí eu tive que fazer de punho cerrado e, óbvio, fiz muito menos flexão desse jeito e isso me prejudicou um pouco na época, mas enfim. Foi o único acidente que eu sofri de moto. Moto é perigoso mesmo. Eu até hoje gosto, mas a gente de fato tem que ser muito cuidadoso. Direção defensiva, enfim. Mas aí precisei fazer fisioterapia também, mas logo melhorei. Não foi nada tão grave quanto essa sua. Aí, enfim, você fazia fisioterapia? Fazia fisioterapia e tal. E de repente, nesse tempo que eu estava de cama, uma menina que chama Gabriela, que até hoje é alguém que é próximo da minha família e tudo, ela realmente foi a mensageira. Porque do nada ela disse assim, Guilherme, você talvez não se lembre de mim, mas eu era do grupo de oração que você tocava e tal.
a gente pode ir na sua casa também fazer grupo de oração? Eu falei, claro, venham, eu não posso sair daqui. Só que nessa mensagem ela disse assim, eu sinto uma coisa, você tem que enviar uma mensagem para pro vocacional da Canção Nova. Caraca, direto assim? Direto. Foi muito direto. E eu assim, eu falei, ué, tá. Tipo assim, eu me questionei porque eu me senti um pouco desafiado naquilo também. E Deus tem seus meios, né? Eu já estava meio que movido a desafios. Então, naquele momento, eu falei, tá, então eu faço. Eu vou escrever. E, assim, você falou naquela primeira que você não aceitaria uma mensagem sem intermediário, né? Aí teve essa segunda vez, no dia do acidente, que você ouviu de novo. E aquilo você contou que mexeu com você. E aí, finalmente, agora teve uma intermediária que você passou a aceitar. Sim, tive. Porque aí eu já estava também um pouquinho mais maduro na fé por conta dos grupos de oração, dos seminários de dons, do seminário de vida no Espírito, de tudo aquilo que eu já tinha vivido com Deus. Eu tinha aprendido a ver também Deus agir por meio da boca de outras pessoas. Então, a minha docilidade... tipo assim, o cavalo ficou mais domesticado. Entendi. Já fiquei mais tranquilo nessa parte, mas talvez naquela primeira ocasião do meu início no chamado, foi realmente um tempo de... Tipo assim, Deus agiu na pedra bruta. Que era necessário amadurecer, de fato. Que era necessário amadurecer, de fato. Exato. E aí, assim, aqui eu também abro um outro parêntese, mas acho que pode ser pequeno. O que você diria para uma pessoa que hoje talvez esteja esperando um chamado extraordinário, como foi esse que você viveu? Porque eu acho que, conversando com você, foi a primeira vez que eu ouvi alguém falando frente a frente para mim que viveu uma experiência mística, né? Enfim, a gente ouve outros relatos, tem santos que já viveram isso, e Deus fala através das pessoas para muita gente. Acredito que todo mundo que vive hoje pela fé, que caminha conosco, a gente sabe que teve algum encontro pessoal com Jesus, mas uma experiência tão extraordinária quanto essa sua é algo que o próprio nome já diz, é extraordinário, né? É raro de acontecer. O que você diria hoje para uma pessoa que está esperando Jesus se manifestar desse tipo de forma assim extraordinária e que tem essa resistência a se converter, a se entregar? Eu creio que se a pessoa tem consciência de que ela quer escutar a Deus, a primeira coisa é que ela se aproxime dos sacramentos. Mais do que os sacramentos, né, ela aprenda a viver retiros de silêncio, ou aprenda a silenciar. Porque a questão do silêncio, para uma alma que queira escutar a Deus claramente, é primordial. Tanto que, por exemplo, eu lembro muito de São João da Cruz na subida do Monte Carmelo, quando ele descreve no livro, né, que para um monge os progressos espirituais se dão muito rápido, por conta da vida monástica, da entrega, mas também por conta do silêncio. Agora, para nós que estamos aqui no meio do mundo, ou, usando até uma palavra teológica, né, no meio secular, no meio do século, a temporalidade passando pelas nossas mãos, as coisas tão inevitáveis acontecendo, e nós somos muitas vezes tocados pelo inevitável do dia a dia, etc. Mas tudo isso tem um porquê, e você descobrir o porquê e a providência de Deus agindo no meio disso tudo, eu já diria que você já é uma pessoa que consegue notar os sinais de Deus. E esse é o primeiro ponto, você aprender a ver Deus no dia a dia, a ter uma oração diária, a ter por exemplo, a ter um horário fixo de oração. Agora virou direção espiritual aqui, hein? Mas a ter um horário fixo de oração. Ou, ainda mais, né, como eu disse, se aproximar dos sacramentos. Confissão mensal ou de 15 em 15 dias. Ou se você realmente necessita semanalmente, não sei, né? Porque pode ser. Mas para que não cresça escrúpulos, mas que você cresça. Que a oração tem essa função de amadurecimento espiritual mesmo. Espiritual. Nada além disso, porque o que nós mais buscamos, às vezes até inconscientemente, é aquilo que é adâmico, né? Adão
perdeu a originalidade com o pecado, e nós perdemos os dons préternaturais, né? Da escuta, da visão. E a gente tem que lutar para ter isso de volta. E Deus concede. Não é algo que ele não vai conceder. Ele concede. Mas é preciso se aproximar dos lugares onde ele está. Perfeito. Então, pessoalmente, silêncio. Mas comunitariamente, sacramento. Vai atrás dos sacramentos. O que não significa que a pessoa precisa viver uma vida isolada, né? Não, de jeito nenhum. É o que você falava, a gente mesmo metido no meio do mundo, dá para ter momentos diários de silêncio, de oração, seja missa diária, adoração, enfim. Crie situações para que Deus fale com você. Programe-se, por exemplo, em retiros. Mas retiro de verdade. Tipo assim... Tipo assim, tem muitas pessoas que vão fazer os primeiros retiros, vamos dizer assim, e é mais um oba-oba. Tem esse negócio de você se sentir filho de Deus no meio de todos os outros filhos. Isso é lindo, é maravilhoso, só que à medida que você vai querendo mais a Deus, aquilo vai ficando mais minimalista. E você vai realmente buscando uma mesa de café com Deus. É eu e ele. Não é café com Deus Pai, não, né? Né? Mas é eu e ele. Eu lembro também de uma situação que aconteceu até com São José Maria Escrivá. São José Maria Escrivá, antes de descobrir o carisma do Opus Dei, ele era um padre no meio de Madrid, se eu não me engano, ali numa paróquia no meio de Madrid. Não lembro o nome da paróquia. E ele já era um padre muito santo. E no fim da missa, ele sempre fazia ação de graças dele no fundo da igreja. Enquanto os fiéis também faziam ali no banco, mas ele ia para o fundo da igreja, na penumbra ali, e ficava sentado num banco. E naquele banco ele buscava e treinava essa escuta com Deus. E teve um dia que numa dessas ações de graças, que é importantíssimo se fazer, né? Mas numa dessas ações de graça ele se sentiu tão incomodado naquele silêncio que ele teve que sair. E quando ele saiu, tinha muitos bondes, né, que passavam no meio da cidade. Ele entrou num bonde. E uma converseira, nananana, e naquele fuzuê ali, ele escutou a Deus. E aquele foi um dos sinais para ele discernir o carisma do Opus Dei. E foi uma experiência fundante. Por quê? Porque ele entendeu que é possível escutar a Deus no barulho. Parecido com, acho que é Santa Teresa d'Ávila, né? Que fala que Deus está no meio das panelas. Tipo, exato. Em qualquer lugar é possível. Exatamente. Perceber que Deus fala pra gente, né? É que é uma experiência de fundação, né? Então o fundador teve que entender o que Deus queria e foi do jeito que ele entenderia, vamos dizer assim, né? Bem, mas desculpa, fizemos esse grande parêntese. Você contava sobre esse segundo chamado e aí a gente estava entrando no seminário. Como é que foi isso? Então, não foi bem assim entrar no seminário, porque essa Gabriela me mandou a mensagem e tal. Eu enviei o e-mail para o Vocacional da Canção Nova e a coordenadora do Vocacional da Canção Nova, que depois um dia foi ser minha formadora em 2018, a Ritinha. Mas nessa época eu recebi o e-mail e eu disse para Deus, eu falei, Senhor, aí eu usei da minha avó. Minha avó era uma pessoa muito de Deus, né, e tal. E eu disse para Deus, eu falei, Senhor, se realmente for da tua vontade, eu quero te pedir duas coisas, 2 sinais da providência. O primeiro, que a minha avó não se oponha, porque provavelmente eu tenha que sair daqui. E eu tô com a perna estrupiada aqui, quebrada e tal, né? O meu pé, fratura exposta. Que a minha avó não se oponha a essa ida nesse encontro. E segundo... Até porque foi ela que se opôs daquela primeira vez, né? Mas eu nem esperei. Tipo assim, eu quis só provar a Deus mesmo. Provar a Deus, literalmente. E a segunda coisa era que eu tivesse como ir para São José do Rio Preto. Porque provavelmente ou era São José do Rio Preto ou era São Paulo, as casas de missões mais próximas da Canção Nova na época. Perto da minha casa, né? E aí, de repente, chegou o e-mail. Parabéns, tal, obrigado porque tinha que contar um pouco da história, né? Tá. Obrigado pela sua história, não sei o que, tal, por compartilhar com a gente.
nós te pedimos que compareça ao Redão, que é o primeiro encontro, Uhum. a grande rede, né? Uhum. Redão, em São José do Rio Preto, tal dia, tal hora, esteja lá, já temos o seu lugar para você ficar, tá Uhum. tudo certo, mas esteja. Isso é uma espécie de retiro que tem no começo? É o primeiro retiro e a partir desse retiro pode-se iniciar ou não o caminho vocacional. Ah, tá. Pode ser que te mandem de volta pra casa ou pode ser que você já fique por lá mesmo. Ou faça o caminho vocacional como um caminho realmente de cura, Ah. de autodescoberta e tudo Aham. mais. Que é também um dos aspectos de um caminho vocacional, né? Mas aí como é que é? Desculpa, esse primeiro retiro, você já leva como se fosse uma mudança? Você dura um mês, não, dura é um uma retiro. semana? É um retiro de um fim de semana. Ah, E aí eu disse pra minha avó, que chegou, eu fui mancando até ela, né? Aham. Imagina, com o pé, com pino e tal. Fui mancando, falei, vó, recebi o e-mail. Aí contei tudo que era, ela falou assim, nossa, que bom. Eu falei, tá, ok. Aí eu já senti também o impacto de Deus, porque foi realmente uma paz Aham. muito grande ali. E aí eu pensei, bom, vou ter que ir lá. Uhum. Aí a segunda coisa que eu disse pra Deus era ir, né? E eu precisava não estar de muletas. Porque como é que eu vou até lá, Uhum. aguentar 3 horas e meia da minha cidade para São José do Rio Uhum. Preto, né? Aguentaria 3 horas e meia num ônibus que provavelmente meu pé iria inchar, iria Uhum. problematizar ainda mais aquilo que era a ocasião, né? Isso foi em 2013, que você falou o acidente foi 2012, se eu não me engano? 2011 foi o acidente, 2012 Ah, tá. eu entrei e tranquei a matrícula Entendi. da faculdade. Aham. 2012, 13, 14, 15. Isso, porque 2016 eu entrei pra Canção Nova. Ah, tá. E fiz o caminho vocacional, foi maravilhoso, mesmo que um pouco distante da casa de missão, mas eu consegui ir, né? Uhum. E vivi coisas fantásticas em Deus e Uhum. não só em Deus, mas também assim, provei do que era a vida comunitária já ali. Então, foi muito bonito, porque ao Uhum. mesmo tempo que eu estava no caminho vocacional da Canção Nova, eu mandei e-mail pro arcebispo da minha arquidiocese e disse para ele que queria ter uma conversa com ele. Soube que, providencialmente, ele ia estar na minha paróquia. Caramba. E aí ele veio com toda a humildade, Dom Maurício, né, Groto de Camargo. Ele veio com toda a humildade 1 hora antes da missa. Tipo assim, chegou 1 hora antes, só para falar comigo. Caramba. E ele me escutou, a gente conversou. E ali eu falei pra ele se eu poderia fazer um caminho vocacional com o seminário também da diocese. Mas como Ao assim? mesmo Fazer os tempo. dois ao mesmo tempo? Aham. E tinha como? Tipo, era Claro. tinha. materialmente possível? Ficava perto um do outro? É, De Botucatu. manhã em um, à tarde no outro? Como é que era isso? Não. Botucatu era próximo. Então tinha os encontros vocacionais também em Botucatu. Aham. E a Canção Nova também tinha seus encontros Ah, tá. vocacionais. Não, ok. Não era Aham, chegar não era o e seminário ficar. ainda. Aham. Não. O seminário foi muito depois. Porque eu fiquei 3 anos de caminho vocacional. No mínimo 2, diz o nosso estatuto, né? Mas pode se prolongar dependendo das pendências daquela pessoa. Aham. E eu Você fiquei fala o caminho vocacional pra Canção Nova. pra Canção Nova. Legal. Então, quando eu fiz um encontro, se eu não me engano, ali na diocese, senti Deus naquela casa. Uhum. Foi lindo. De verdade, senti que ali era também um lugar muito, muito providencial, onde Deus agiria. Uhum. Só que quando eu entrei na casa de missão da Canção Nova, a voz. De novo. É Terceira aqui. vez. É aqui. Só isso. Eu cruzei o batente, assim, ó. Eu lembro exatamente. De cruzar o batente da porta, é aqui. Eu falei, tá, é aqui. Aí eu terminei o vocacional lá, Uhum. com a arquidiocese. E fiquei só com a Canção Nova. Entendi. Aí você continuou, você falou 3 anos de caminho vocacional na Canção Nova. 3 anos de caminho vocacional. De repente eu fui aprovado Uhum. pela comunidade, né? Uhum. E aí a comunidade me chamou para ir morar em Lavrinhas. Aí realmente, aí eu mudei Uhum. de cidade, eu fiquei recluso, Uhum. vivendo o carisma Canção Nova, vivendo a vida fraterna Uhum. intensamente, Uhum. como é, né? E Lavrinhas foi o primeiro seminário do Padre Jonas. Uhum. E nós hoje cuidamos dessa casa. É uma casa imensa. É uma casa salesiana. E como é que chama na Canção Nova? Porque aqui na Rede Missão a gente faz um caminho vocacional também, um acompanhamento.
E aí, uma vez entrando, enfim, a gente passa a ser missionário, né? A Redmissão é uma associação privada de fiéis. A Canção Nova é também uma associação, é um carisma, é uma prelazia, como Não. é só Opus Dei, né, que é a prelazia. É. Mas qual que é o título que ela tem? E aí você passa a ser missionário? Como é que é esse nome também, essa nomenclatura? Não, a Canção Nova é uma associação privada internacional de fiéis, Aham, composta por missionários aham, de todos os estados de vida, desde padres até leigos. uhum, Então nós temos diáconos, celibatários, temos casais, temos uhum. tudo. Legal. E o carisma da Canção Nova é realmente proporcionar às pessoas um encontro pessoal com Deus na eficácia do Espírito Santo. Uhum. E foi justamente o que eu vivi. Bem carismático. É bem carismático. Nós somos extremamente carismáticos. Legal. E naquela ida para Lavrinhas, realmente eu vivi 2 anos de formação inicial, né? Aham. E esses 2 anos é o que antecedeu o seminário. Então, nesses 2 anos, intensamente vivi o carisma Canção Nova ali dentro, os princípios de vida, as coisas bonitas, assim, lindas, mas também difíceis. Porque viver em comunidade é uma santificação grande. Grande, grande, grande. Não é fácil, não é para qualquer um. Uhum. É realmente uma vocação, porque uma coisa é você viver comunitariamente com a sua esposa. Uhum. Você dividir. Que às Tudo. vezes já não é fácil, né? E que não é fácil. Aham. Nosso ego precisa ser quebrado o Sim, tempo sem inteiro. dúvida. Nosso egoísmo. Mas quando a gente se dá conta de que o outro porta a Deus, de que o outro muitas vezes é seu espelho, Uhum. o outro muitas vezes é alguém que vai te formar mesmo sem ele entender. Então você se deixa, usando a palavra do Padre Jonas, né? Você se deixa burilar. É burilar mesmo. Você é uma pedra bruta que precisa ser talhada, Aham. muitas vezes no esmeril, né? Aquele Sim. negócio que tira pedaço. É. E realmente é difícil. Mas ao mesmo tempo uma formação virtuosa absurda. Uhum. Porque você aprende a ser virtuoso, você aprende... Se você aprender a ser comunitário, você já deu muito espaço na santidade. Uhum. Muitos. Porque, e agora volta a Teresa de Ávila, né? Santa Teresa de Ávila, que ela dizia assim, o santo é aquele que é muito sociável. Uhum. Mas o que significa isso? Por detrás disso, né? É a pessoa dócil, Uhum. é a pessoa humilde, é a pessoa que não se deixa levar pelo seu temperamento, Uhum. que tem controle sobre sua personalidade, que tem autocontrole, etc. Então tem todo Sim. um preparo psicológico para ela ter dito isso. Não é uma frase simples. É. E a vida comunitária ela é exigente. Uhum. Se eu não me engano, acho que São João Beckmans. São João Beckmans, ele disse, né, que a maior via de santificação é a via comunitária. Não me lembro e não sei a ocasião que ele disse isso, mas ele disse isso. Interessante. E, bem, aí você viveu esses 3 anos na comunidade Canção Nova. 2 anos dentro. 2 anos dentro. Depois 1 ano em... Você falou Lavras? Lavrinhas. Lavrinhas. Não, é assim, ó, caminho vocacional, 3 anos. Uhum. Isso fora da comunidade. Certo. Depois da aprovação, 2 anos dentro, na formação inicial, Lavrinhas e Queluz. Cada etapa com aprovação da comunidade, porque você não pode ir para outra etapa sem estar preparado. Uhum. Então tem toda uma etapa, Uhum. tem toda uma análise, tem todo tudo. Uhum. E durante esse tempo, como é que era? A moradia mesmo? Era tipo em alojamento, em casas? Não, era uma grande casa que antigamente era um seminário, né? Aham. Lavrinhas era um grande seminário. Imagina, chegou a ter 200 padres estudando ali, Caramba. 200 seminaristas. Né? Aham. Então é uma casa grande. Então nós tínhamos uma rotina de monges. Acordar bem cedo, missa bem Aham. cedo. Trabalhos da casa. Uhum. Depois, todos os dias, formação humana, psicológica, Uhum. afetiva e sexual. Tudo, Uhum. tudo. Todas as formações. Catequética. Uhum. E eu tive
a Canção Nova é realmente um celeiro de santidade, uma fábrica realmente de santos, porque eu tive contatos com muita gente alta e muito santa, não só bispos, mas às vezes vinham da... Eu tive catequese por 2 anos com o professor Felipe Aquino, então... Caramba. E você conviveu com o Padre Jonas Abib também? Convivi, maravilhoso. Nossa, eu tenho uma saudade imensa dele. Imagina. Porque o Padre Jonas, realmente, eu não tenho nenhuma dúvida da santidade daquele homem. Nenhuma dúvida. E depois isso foi se comprovando com a vida dele, mas também com os dons. Porque, assim, uma vez que você tem dons, é dom. Dom não significa santidade. Porém, quando você vê aquele dom se multiplicar, aquele dom ganhar outros aspectos assim superiores, assim, você fala, meu Deus, isso não é só dom. A pessoa tem uma vida de santidade. É um presente que Deus dá e que a gente pode e deve colocar a serviço, né? Só que o serviço, cada dia, quanto mais você se entrega, mais os dons crescem, né? Mais aquilo floresce. E depois, né, estudando mais, e já no seminário, eu entendi, né, que o fundador realmente era um santo. E no seminário eu tive mais contato com o padre do que quando eu estava em Lavrinhas e Queluz. Porque em Lavrinhas e em Queluz ele nos visitou muitas vezes. Algumas vezes, né? Quem dera fosse muitas, mas foram algumas. A Luzia também, o Eto. Legal. Mas o Padre Jonas era especial. Legal. E bem, vamos pro seminário então, até pelo tempo, pra gente também não se alongar tanto. Eu não tenho noção de tempo aí. Não, mas tranquilo, a conversa boa, ela passa rápido, ela rende. Mas aí no seminário, como é que foi, propriamente dito? Essa entrada e essa vivência, a gente pode talvez separar os primeiros anos de filosofia, depois de teologia? Pode ser. Quando eu entrei no seminário em 2018, foi um tempo também que basicamente eu saí de uma casa de formação para outra casa de formação. Então eu já estava acostumado com o ritmo, acostumado já com os irmãos, a familiaridade da comunidade, que é maravilhosa. Imagina, só em Cachoeira Paulista nós temos... A Canção Nova tem 641 membros, um pouco mais de 640 membros. Incluindo, se eu não me engano, segundo elo e núcleo. Bastante gente, É muita gente. E no todo a comunidade tem 1.400, 1.500 membros, se eu não me engano. Algo assim. Mas, só ali, então, tipo assim, o convívio é intenso. Mas não foi um baque pra você, que você já vinha dessa vida em comunidade, né? Mas aí a profundidade de viver num seminário é outra, né? Porque é outra história, é outra pegada formativa, vamos dizer assim, é muito mais profundo, muito mais escrachado, e aí a vida comunitária diminuiu porque a gente começa a conviver só com aqueles dali do seminário. Entendi. Então eu conseguia saber quem estava subindo a escada pelo passo. Tipo assim, chegou nesse nível de quase saber. Quase uma clausura. Quase uma clausura. Então eu sabia quem era só pela sombra. De tanto convívio, de tanto saber, né? De conhecer o irmão que estava ali. E são realmente irmãos meus. Mesmo tendo saído do seminário, são realmente irmãos. A filosofia foi um tempo de muita profundidade, mas também de muita crise. Porque assim, a filosofia, ela te amadurece como pessoa. Mas ela também, no contexto espiritual, ela também te faz mudar de um, vamos dizer assim, se eu tinha um romantismo espiritual, aquilo foi pro chão. O que você quer dizer com isso? Tipo, um orgulho? Não. Romantismo espiritual é aquela pessoa que pensa que ela não vê a cruz. Ah, tá. Ela só quer viver assim, já vive numa coisa mais profunda, mas falta a cruz. Entendi. Falta o essencial. Falta o essencial. Porque o período da filosofia, diz aquele documento da Ratio Fundamentalis Sacerdotalis, né? Que é um documento específico, né, para os padres, para a formação sacerdotal, que é a atualização de um outro, que é a Presbyterorum Ordinis. Então, é a atualização de todos esses documentos sacerdotais que os papas, que os dicastérios lançaram e tudo, né? E
nesse documento específico, ele diz que a filosofia é um período discipular. Então, o seminarista ele vai aprender a ser discípulo de Jesus. Porque a teologia, ela é a configuração a Cristo. Porque bonito isso. Acho que eu nunca tinha parado para... É profundo. Ali, esse documento vale a pena ler para você entender e talvez até ajudar outros seminaristas. Né? Legal. Porque, realmente, a filosofia é um tempo de formação, de amadurecimento humano. Em muitos seminários, talvez falte muito isso por conta da falta de formação. Mas na Canção Nova, a gente sempre teve formações muito profundas. Então, é uma comunidade, então a gente bebe de um tesouro formativo muito grande. Porque a Canção Nova é uma comunidade formativa também. Um carisma de formação, né? E ao mesmo tempo, quando eu terminei a filosofia, foi maravilhoso. Nossa, a filosofia foi um crescimento impressionante. Mas terminando a filosofia, eu já esperava a decisão do conselho, porque eu sabia que teria um ano um ano missionário, um ano de missão, onde o seminarista tem um respiro e vai para a missão. Então, sai um pouquinho da clausura, entre aspas. Porque assim, a gente trabalhava nos acampamentos no fim de semana e no meio da semana era estudo, formação, trabalho e os trabalhos da casa ainda, né? Porque a gente também tinha as ocupações da casa. Então, mas era já um ritmo mais silencioso, né? Porque era um seminário, então já era um pouquinho mais meditativo. E aí esse um ano de missão, como é que foi? Onde foi também? Esse ano de missão, eu já adianto, né, que foi um dos melhores anos da minha vida, porque o conselho me mandou para o Paraguai, para Assunção, na capital. Legal. Ali, e eu não sabia falar espanhol. Eu li os livros em espanhol, mas não sabia falar nada. De paraquedas. De paraquedas. Mas a comunidade entendeu que eu poderia e seria frutuoso ali, e amém, eu entendi que sim, e fui. E eu pensava, não, pode ser as missões aqui mesmo, né? Do Brasil tem 27 missões, 20, 25 missões aqui no Brasil inteiro. Por que me vão mandar pra fora? Não faz sentido. Mas eles me mandaram. Um intercâmbio cultural. Forçado. Ai, mas foi tão bom. Nem foi forçado, porque a hora que o conselheiro, né, o padre Roger Luiz, me ligou, assim, ele falou, Gui, é lá. Eu falei, não, sério? Então, amém, eis-me aqui. Foi só o empurrãozinho inicial, né? Que foi. Mas foi um dos melhores anos da minha vida, porque ali, olha, eu vivi não só o meu ser missionário, mas também uma paternidade espiritual linda. Vivi também a vida em comunidade, em missões, é totalmente diferente da missão de Cachoeira Paulista, na Casa Mãe. Porque, imagina, você não convive com 640 pessoas. Você vai conviver com poucos, mas você vai conviver em comunidade. Sim. Mas é diferente o tempo de qualidade que você dá na vida fraterna numa missão. E eu vivi uma qualidade de vida, uma qualidade humana, uma riqueza humana. Meu Deus, o Paraguai me formou muito, porque eu aprendi a ser mais humano com eles. De verdade. Que cultura bonita. Eu rasgo elogios, porque realmente eu vivi coisas absurdas ali. Não só espirituais, mas humanas. Porque eu também fui responsável vocacional do Paraguai. Então, nesse tempo, Deus me deu uma graça de visão muito grande. Era como se eu conseguisse ler, tipo assim, o coração das pessoas. Era muito interessante. Um dom de conselho, talvez, né? Um pouco. Colocava a mão na cabeça, Deus mandava... Descrevia como um raio-x o que eu precisava saber. Caramba. Era muito engraçado. Ou mesmo coisas interessantes. Por exemplo, um dia, quando chove no Paraguai, é basicamente parecido com aqui com Brasília. Cai o mundo, né? E eu tava fechando a igreja e uma chuva de inundar, assim. E vinham duas mulheres correndo e... eu tava de clergyman, né? Padre, necessitamos entrar. Eu abri
a porta, parecia filme. Eu abri a porta, deixei elas entrar e fechei. E elas desesperadas, duas mulheres desesperadas. Aham. E aquela foi uma ocasião interessante, porque as duas se aproximaram da Canção Nova. Caramba. Então, teve muita coisa assim que Aham. aconteceu. Né? Ali foi um... Nossa, eu tenho até afilhado lá. Que legal. De tão bonito que meu coração se abriu muito ali naquele lugar. Mesmo sendo um ano, foi de fato profundo e... Profundo demais. Uhum. Muito. Virtuoso. Um Uhum. tempo forte, assim, de Deus. E aí como foi voltar também, depois desse período que você viveu? Então, aí voltei pra teologia com esperanças, anseios e desejos. Só que quando eu cheguei na casa, eu tive um impacto, assim, diferente. Eu até achei que fosse uma crise existencial. Eu falei, nossa, que estranho, né? Eu senti a casa diferente. Uhum. E, assim, eu não sabia dizer o porquê, por isso que eu entendi que era uma crise existencial e Uhum. fui levando. Uhum. Tinha diretor espiritual, tinha tudo, né? Uhum. Psicólogo, tudo. Canção Nova proporciona tudo. E fui caminhando. Porém, no terceiro ano de teologia, já mais maduro ali nos estudos, né? Eu senti Deus modificar aquilo que era imutável dentro de mim, que era a vocação sacerdotal. Uhum. Eu senti que ele tocou naquilo, no núcleo duro. Uhum. E eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, eu tô no terceiro ano de teologia, o senhor quer tocar nisso? Do 7º pro 8º ano de seminário. O senhor não é possível que o senhor queira, não me quer nesse caminho. Mas e como que foi isso? Foi em oração também? Foi Foi em oração, mas também foi no dia a dia, discernindo? discernindo, me projetando e eu achando tem alguma coisa estranha comigo. Uhum. Mas eu tava... Me projetando, você fala, você não se via como diácono, como padre? Não, eu me via, com certeza, só que eu comecei a me projetar e senti algo estranho nessa projeção. Ah, No pensar em ser... E eu assim, eu falei, meu Deus, tem alguma coisa uhum. que precisa ser ajustada aí. Aham. Ou o senhor me fala já. Igual naquela que você fez quando eu tava no curso de Direito. Isso aí. Jesus é assim comigo. Vai rápido, quer falar, fala logo. Fala logo, não dá volta não. E aí, beleza, né? O tempo tá tranquilo ainda? Tá, não. Então tá bom. E, ok, aí ali eu decidi pedir um tempo, porque eu soube, por meio do meu reitor, que a gente seria ordenado, a minha turma, né, seria ordenada junta em julho e dezembro. Tipo assim, no mesmo ano, diáconos, e no fim do ano, padre, Uhum. sacerdote. De né? qual ano? Ano passado, 2025. Nossa, Então realmente foi uma mudança muito forte, muito intensa. abrupto. E aí eu conversei com o meu reitor e quando eu fui pedir essa conversa com ele, naquele dia, providencialmente, o presidente da Canção Nova e o responsável do clero está na minha casa. Então eu tive 3 atendimentos em seguida. Aham. Teve oportunidade de falar com cada um deles. Com cada um deles. E o padre Wagner Ferreira, atual presidente da Canção Nova, né? Ele me disse com muita nobreza, ele disse assim, olha, Guilherme, isso realmente é nobre da tua parte, Uhum. esse processo de discernimento, porque muitos seminaristas não têm a mínima coragem de fazer isso que você está fazendo. Uhum. Simplesmente vão e que se exploda a crise lá na frente. E ele é um doutor em moral, né? Ele não é qualquer um. Ele é um cara estudado, vivido, viveu muito com o Padre Jonas. Uhum. Muito, muito, muito. Nunca saiu de perto dele, né? Uhum. Então, naquele momento ali, eu entendi. Falei, nossa, que bom que eu tomei uma decisão consciente e Uhum. livre. Perfeito. E aí, fui até julho. Só que desse atendimento, que foi, se não me engano, dia 5 de março, desse atendimento de 5 de março, eu vivi uns 35 dias em deserto. Deus me tirou o gosto de tudo. Liturgia das horas, missa. Eu ia para Caramba. todos os lugares, fazia tudo que um seminarista faz, sem gosto nenhum. Uhum. Sem gosto. Não tinha vontade. Uhum. É como se desligasse o interruptor. Deus desligasse mesmo. Então eu vivi um tempo ali de purificação. Uhum. E numa adoração que eu fui cantar e tocar, conduzir ali, né? No seminário mesmo.
Deus me deu uma visão e eu vi o meu peito aberto e o meu coração com um rio fluido saindo dele. E eu entendi, falei, opa, Jesus voltou a falar comigo. E realmente foi uma imagem muito, muito perfeita. Porque, tipo assim, eu lembrei daquilo que Santo Agostinho diz, que o coração muitas vezes é um rio de gelo. Mas quando o gelo derrete, a água flui. Que bonito. É. Essa visão que você teve foi no final desses 35 dias que você falou? Foi. Em uma Numa adoração. adoração. Por isso que eu digo, você aproxima do sacramento. Nos sacramentos, Deus fala com a gente, né? Esse encontro pessoal com Jesus. É isso aí. É exatamente isso. Presencialmente, assim. Ele. E de verdade, naquele momento, eu vi e vivi, né? Falei, não, agora Jesus realmente quer isso. Então, beleza. Tomei a decisão certa. Em julho não vou ser ordenado. E vou até dezembro assim. Só que nisso tudo eu vivi a ordenação dos meus irmãos, né? Sim, participou, viu? Organizei. Nossa. Então eu vi que meu coração estava em paz. Eu falei, Jesus, o Senhor é louco. Louvado seja Deus. Você é maluco. E ali naquele momento, né? Vivi a ordenação deles e cuidando de tudo, beijando as mãos, vamos dizer, recebendo a bênção do neodiácono. Pensando poderia ser eu. Sim. Né, mas não era. Eram então, quantos ali da sua turma que foram ordenados? 3. Eu era o 4º. Legal. E foi, né? Tipo assim, passou a ordenação, aí minha oração ficou mais direcionada. Aí eu disse pra Deus, pra onde o Senhor quer me levar? Porque eu vi que Ele não me queria padre naquele tempo, no ano passado, né? Então, pra onde o Senhor quer me levar? E eu comecei a rezar, pedir, olha só, a questão dos anjos, né? Porque eu pedi pro meu anjo da guarda, eu falei, envia um padre, eu queria confessar, queria vomitar muita coisa também, mas queria confessar. E indo pro santuário, porque eu tinha escala no santuário, lá em Cachoeira Paulista, né? No Pai das Misericórdias, como todo fim de semana os seminaristas têm. Mas nesse caminho de ida pro santuário, eu pedi para o meu anjo da guarda enviar um padre. E ele enviou. Quando eu cheguei no santuário, tinha um padre jovem lá. E eu era o único ali. E, padre, o senhor me confessa? Ah, é você então. Eu falei, como assim sou eu, padre? É porque assim, eu saí lá de Aparecida. Ele foi contando a história. Eu saí lá de Aparecida e eu tinha missa lá já. Só que Deus me disse que eu ia ter um penitente aqui. Nossa. Então é você. Caraca. Então eu falei, tá, sou eu. Tá vendo? Chegou rápido a mensagem, você mandou o anjo da guarda, já foi rapidinho. É isso aí. A questão dos anjos, os anjos da guarda são poderosos. E aí esse padre me confessou e no fim, a penitência que ele me deu foi a oração que eu fiz até o fim do ano. Ele me disse assim, ele me absolveu dos meus pecados também, né? Mas me orientou a rezar uma oração simples. Que se realmente fosse para eu sair da Canção Nova, que Deus abrisse todas as portas. E que se realmente fosse para eu ficar, que Ele feche todas as portas. E Ele abriu. Ele abriu com força. Tipo assim, só encurtando e resumindo a história, Deus me deu por 15 dias intensamente sinais de Brasília. Em grupos que eu ia, tinha alguma coisa de Brasília. Em lugares que eu ia, tinha algo de Brasília. Em conversa era Brasília Caramba. O tempo inteiro. Eu falei, meu Deus, tem alguma coisa com Brasília. O que é que tem em Brasília? Mas conta pra gente desses 15 dias aí, só uma das histórias. Eu ia comer lanche sempre. Inclusive, virou minha família. Onde eu ia comer lanche lá, quem faz o lanche virou minha família. Né? Tipo assim, a gente se aproximou muito, o Túlio. Já era cliente tão fiel que... Era fiel. Era fiel mesmo. E aí, lá o fim de semana, às vezes ia andar de bicicleta, vinha dos 30 km de bike, morrendo de fome, batia aquele hamburgão violento, comia. E aí, tipo assim, lá, de repente, Brasília. Eu falei, rapaz. E era um grupo de pessoas nada a ver. Tipo
Tipo assim... Mas aí começaram o quê? Falar de Brasília? Começaram a falar de Brasília, mas assim, falar de Brasília como se fosse que morassem lá. Morassem Caraca. aqui, né? E eu assim, eu falei, gente, tem alguma coisa... E eu só colhendo dentro de mim. Só que foi assustador, né? 15 dias a mesma coisa. Sim. Até que eu falei pra Jesus, eu falei, Jesus, para. Já entendi. Agora seja concreto, porque eu não vou sair daqui. Eu não tenho dinheiro pra sair daqui. Eu não vou sair daqui só por uma intuição. Vou chegar andarilho lá em Brasília e bater na porta de quem? Que eu falei, faço lá? Que é isso? Eu não sou... Que é isso, né? Vamos ser racional aí, Jesus. E aí, de repente, indo pro santuário, eu tava na acolhida dos padres e tinha um diácono, que é daqui de Brasília, mas na época, óbvio que eu não sabia, né? Mas ele se paramentou, de repente eu falei, diácono, o senhor tem estola, tem dalmática? Ah, não, eu tenho a minha estola. A hora que ele colocou a estola, eu vi que era uma estola maronita. E aí, eu olhei assim, eu falei, nossa, o senhor é maronita? Eu sou descendente de árabe. Razuki, né? Aí, sério? Poxa, eu também sou, né? Ele falou. Aí a gente começou a conversar, de repente o diácono Nelson Corrêa entrou no meio da conversa. Ô, Gui, não sei o quê, você conhece esse homem? Eu falei, não, tô conhecendo agora. Então, e eu já pensando no direito. Eu já tava pensando no direito. Você já tinha feito 3 anos há muito tempo, né? E pensei, vou voltar pra faculdade. Legal. Né? E aí, de repente, o diácono Nelson falou, então, você não sabe quem que é esse cara mesmo? Eu falei, não, diácono. Não sei, tô conhecendo agora. Ele não é só diácono, não, ele é juiz. Caraca. Aí veio a pergunta imediata na minha cabeça. A comarca dele é em Brasília. E eu assim, eu falei, meu Deus, se for isso, eu vou perguntar, mas se for isso, eu vou contar minha vida pra esse cara. Aí eu falei pro diácono, diácono, depois da missa a gente pode conversar? Pode. E eu fui pra missa, meu coração revirado. Eu falei, meu Deus, nem lembro da liturgia, nem nada. Aquela missa foi assim, tipo assim, minha cabeça tava na conversa que teria tava depois. Na conversa. E aí, cheguei depois da missa, eu falei, doutor, nem sei se eu te chamo doutor ou diácono. Fica tranquilo. Excelência. Excelência, é. Aí eu perguntei pra ele assim, por acaso, o senhor é de Brasília? Sim. Sim. Eu falei, não. Então eu preciso contar para o senhor o que está acontecendo. E aí eu contei para ele. E ele era um homem muito de Deus. Ele é, né? Um homem muito de Deus. Dr. Gustavo, juiz do trabalho aqui em Brasília. E também, só brevemente, o que ele estava fazendo lá? Ele foi olha como é Deus, né? Como é providência. Naquele dia, choveu absurdamente, forte. Como nunca havia acontecido. E... Bati o copo aqui. E... ele inevitavelmente teve que parar na Canção Nova, porque foi uma chuva muito forte. E ele, providencialmente, chegou antes da missa. Nossa. Cara, é impressionante. Quando a gente vê esses caminhos de Deus, as coisas que assim, surpreendentemente vão acontecendo e você fala, cara, nos desígnios da providência, de fato, não existem meras coincidências. Né? Não existe coincidência mesmo, existe Deus ciência mesmo. Mas, E aí foi que eu encontrei o Campus Fidei, porque esse diácono falou assim, eu tenho uns amigos meus, vou te passar o contato, e você vai entrar em contato com eles. E aí eu comecei a conversar com o Jerônimo. Caramba. E aí depois eu encontrei depois, em setembro, eu consegui... detalhe. Na conversa, o diácono disse assim, eu te convido para ir jantar lá na minha casa. Eu falei, diácono, eu não tenho dinheiro para sair daqui não, né? Só se Deus providenciar. E ele disse algo assim, mas foi algo assim, mas você não é filho de Jonas? Acredita na providência, né? E aí eu falei, tá, né? Vambora. 2 dias depois, olha os sinais da providência também, né? 2 dias depois, caiu um pix de uma tia que super isso? Distante. Caiu no meu pix, que então? E eu assim, eu falei, gente, eu até mandei mensagem, eu falei, tia, acho que a senhora mandou errado. Não, Gui, eu senti no coração que era pra você. Caraca. Aí, beleza. Não, para, tá? Tô brincando. Aí, beleza, eu falei pra Deus, eu vou pra Brasília, vou passar uns dias lá. E aí consegui com o meu reitor de ficar uns 4 dias aqui.
porque era uma sexta-feira, eu conseguia sexta-feira e segunda e terça eu não tive aula. Então eu consegui um tempo muito bom. Uhum. E fiquei lá na casa com o Danilo e com o Jerônimo. Uhum. E ali contei tudo pra eles, minha história, etc, né? O Jerônimo já me conhecia por videoconferência, né? Mas Uhum. as coisas foram aparecendo mais. E outra providência, antes de chegar a vir aqui em setembro, né? Uhum. Foi que quando eu fui comprar a passagem, o Ministério do Turismo concedeu uma semana chamada Semana das Viagens. Uhum. E eu tive desconto. Tipo assim, eu comprei a passagem por 200 e alguma coisa. Nossa, só de ida. Ida e volta. Ida e volta. E, ou Caraca. seja, sobrou dinheiro. Uhum. Deus providenciou até isso, cara. Então as coisas foram realmente pura providência. E aqui, quando eu cheguei aqui, aí Deus rasgou comigo. Que aí eu encontrei pessoas muito de Deus, não só no Campus Freedom, né? Mas encontrei o que Ele queria que eu visse. E isso ainda eu tô digerindo e tudo, mas realmente Deus quer que eu esteja aqui. Legal. E hoje eu tô fazendo direito no CEUB, morando em frente ao CEUB, pro outro sinal da providência também, porque... E agora eu tô dependendo também de Deus e pedindo a Ele, e a São José também, claro, mas pedindo a Ele um trabalho. Então, literalmente, eu tô dependendo da providência, como sempre dependi, né? Que bonito. E é isso. Nossa, é emocionante a história. E de fato, ver os desígnios da providência desde o início, quando você contou, quando você tinha 14 anos, até todos esses caminhos e as portas que Deus vai abrindo, as pessoas que Ele vai colocando, os corações que Ele vai tocando, as chuvas que Ele vai mandando, as graças que vão se derramando. É muito bonito, muito bonito. Isso porque eu nem contei minha infância. Mas, literalmente, eu contei minha vida aqui pra vocês. O da infância a gente marca um EP 2. Nossa. Mas tá bom, Guilherme. Obrigado. A gente sempre abre também no final do podcast. Eu sei que a gente já falou de muita coisa tão profunda, mas uma mensagem final que você queira passar para os nossos ouvintes, fica à vontade pra gente fechar com chave de ouro. Sem muito pensar, eu diria, se aproxime de Deus e Ele te conduzirá para qualquer lugar que seja, para as pessoas que Ele precisa recomendar até você. Mas eu lembro muito e deixo aqui essa frase porque eu gosto muito dessa frase. Na verdade é um resumo da espiritualidade de Santa Edith Stein. Eu não sei para onde Deus me leva, mas eu sei que Ele me conduz. Então, se abandone. Se abandone em Deus, porque a felicidade é certa. Louvado seja Deus. Obrigado por esse testemunho. De fato, a gente quase perde o fôlego ouvindo toda a história. Muito bonita, muito profunda. E seja muito bem-vindo. Já deixo de antemão futuros convites também para a gente eventualmente fazer essa parte 2, ou enfim, outros projetos que você já deve estar muito por dentro também, convivendo agora com a gente. Olha, de verdade eu sou muito feliz porque Deus tem me concedido vocês na minha vida. Vocês também são a providência para mim. Obrigado. Vocês são muito bons, meu Deus. Obrigado, Guilherme. É isso. E fecho esse episódio então com aquele convite novamente para aqueles que se sentirem tocados, considerarem se tornarem colaboradores. São João Paulo II e Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós.